Eu detesto andar de ônibus, porque a maioria das vezes a gente tem que ficar em pé, porque tá lotado, principalmente no horário que eu pego. As piores coisas, assim, de andar de ônibus é porque é bem mais lento. Você paga quase R$3 uma passagem para você ter que pegar muito trânsito, andar bem mais lento que se você fosse de carro. Tem a questão também que às vezes os ônibus estão muito cheios, você se sente desconfortável de uma distância até a outra em pé, espremida. Como o fluxo de carro está muito grande, aí o ônibus acaba demorando muito, tem que parar de sinal em sinal. Se tivesse ar-condicionado, se tivesse um banco macio e também não fosse você em pé, você paga R$2,65 para você em pé, não compensa. Então, mas se fosse tudo desse jeito, com R$2,65 vale muito a pena do que você pegar um carro e ficar 3 horas parado num trânsito. Acho que se o transporte público fosse melhor, não ia resolver ainda o fluxo, o congestionamento dos carros, porque ainda o índice de carro ainda é maior. Pô, corta ali, porque o pessoal continua falando, porque o tema é falante mesmo. Todo mundo quer dar opinião, porque todo mundo sofre com isso. Todo mundo está diretamente ligado à questão do transporte público. Você que é jovem, né? Você que pega ônibus todo dia, você que de repente é jovem, está planejando comprar o seu carro, aí você fala assim, vou comprar meu carro e não tem nada a ver com essa coisa de ônibus, de metrô. Não, tem a ver sim. O que é o transporte público? Você que está ligado conosco, qual é a sua opinião sobre o transporte público na sua cidade? Aqui em Belo Horizonte, o pessoal que está no Campo Grande assistindo o nosso programa, qual é a sua opinião? Vamos participar com a gente, tá bom? E por falar em participar, tem aqui o nosso Twitter, que é o @caleidoscópio.tv, tem o facebook.com/programa.caleidoscópio e ainda o nosso telefone, que é o 3209-0113. E pro pessoal que participa do programa, aqui também na arquibancada, pagando mico, né, de vir aqui ao vivo, a gente tem Vale Lanche do Bang Bang Burger e produtos de beleza Kibibel. Agora, para falar sobre esse assunto, a gente faz questão de chamar pessoas que estudam, trabalham, estão ligadas diretamente com a questão do transporte público. Primeiro, gostaria de agradecer a presença do Sérgio Carvalho, que é gerente de controle e estudos tarifários da BH Trans. Obrigado, viu, Sérgio? Valeu. Nós que agradecemos a oportunidade. É sempre importante estar aqui fazendo esse contato com vocês. Tá bom, obrigado. Bom, ao lado dele, a gente tem a presença do Ronaldo Batista de Moraes. Ele é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Belo Horizonte e região. Obrigado, viu, Ronaldo? Todos, também agradecemos a oportunidade do trabalhador estar aqui para estar contribuindo. Que muitas vezes a gente não vê, né? Não enxerga, né? Esse trabalhador invisível, Invisível. Né? Primeiro a sair de casa e o último a chegar. Tá bom, Ronaldo, muito obrigado. E é claro, né? A universidade, a academia, a pesquisa não pode ficar longe desse tema, porque esse tema tem a ver com o nosso dia a dia. Teoria e prática não podem estar separados. E é por isso que a gente tem o prazer de receber o professor Chan Kou-Wah, que é coordenador do curso de Transportes e Trânsito do Cefet de Minas Gerais. Obrigado, professor. Eu agradeço também, em nome do Cefet, especialmente da coordenação de transportes. É um prazer imenso discutir com o público jovem, que é o que a gente faz diariamente, né? No Cefet, estamos aqui para debater junto com a moçada aí. Tá, joia. Obrigado, professor. No palco do Caleidoscópio, onde os artistas se encontram, eu queria uma salva de palmas para o grupo Assim é o Nosso Jeito. Palmas para os caras. Essa turma não tem problema. Eles já estão ganhando muito dinheiro, então eles andam de van com ar-condicionado o tempo inteiro. A van vai em cada um dos lugares onde eles moram e pegam eles pessoalmente, certo? A cara deles, mostra. Vamos ver se é verdade. Não, não é assim não. Moçada também rala muito, enfrenta o transporte público todos os dias. Bom, na arquibancada do Caleidoscópio a gente tem a presença de fãs da banda e também amigos do Caleidoscópio. Vamos, boa tarde, geral. Boa tarde, moçada. Boa tarde. Não. Sem feijão não há solução para esse país. Não adianta falar em transporte público se não tiver feijoada, feijão tropeiro, feijão de corda. Boa tarde. Boa tarde. Aê, muito bem, muito obrigado. Com mais energia. Bom, vamos começar pelo professor. Professor, ajuda a gente a entender quando a gente fala transporte público. Que conceito é isso? O que é transporte público, professor? Tá, vamos tentar explicar usando as duas palavras, transporte e público. Transporte é uma atividade meio, é uma atividade que eu preciso para me deslocar da minha casa para o trabalho, para a escola, para o lazer. Enfim, eu preciso de ter uma forma de deslocamento. Aí entra o transporte. E os modos de transportes. O modo a pé, o modo motorizado, sim, enfim, a bicicleta, eu tenho vários modos. E o conceito público é que ele é ofertado à população de uma forma igualitária. Ou seja, eu tenho que ter acessibilidade, eu tenho que ter possibilidade de acessar esse meio, sob vários aspectos.
valor tarifário, no aspecto do embarque e desembarque, no aspecto da acomodação, como as meninas falaram, do conforto, etc. Eu preciso ter isso no transporte público. Com isso, eu consigo conquistar, trazer as pessoas e fazer diferente do que as meninas falaram no vídeo. Elas se manifestaram de uma maneira que todas ficaram frustradas, são muito novas, mas já estão dizendo o seguinte, olha, não vamos usar o transporte público. Isso, tá não tem saída, não tem soluções. Exatamente. Isso é muito comum, né? Não é? E precisamos trazer esse pessoal para o transporte público, provocando neles essa sensação de conforto, de fluidez, de segurança viária, de certa regularidade, frequência e todos os aspectos relacionados ao trânsito e ao transporte. Tá. Né? Professor, transporte é um direito do cidadão? Eu poder sair da minha casa, ir para o trabalho, voltar para minha casa, isso é um direito? É um direito, e esse direito ele começa a ficar interessante quando ele entra em conflito com outros direitos. Porque quando eu saio da minha casa, e você, quando sai da sua, nós vamos nos encontrar. Nesse ponto que a gente vai ter de convergência, nós vamos precisar da legislação, do poder público, das interseções semaforizadas, enfim, de uma série de regulamentação do próprio Código de Trânsito para a gente poder se deslocar de forma equilibrada. Tá, okay? Legal, professor. No ponto de confluência, o senhor até olhou para o Sérgio, que é da BH Trans. Então, a gestão pública é importante. Sérgio, vamos explicar primeiro para o nosso telespectador, assim, o que é a BH Trans? Porque às vezes a gente cobra da BH Trans algo que às vezes não é da missão dela. Mas o que é a BH Trans? Qual que é a missão da BH Trans? A BH Trans é uma empresa municipal, né, então da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, e ela é responsável por fazer a gestão do transporte e do trânsito no âmbito do município de Belo Horizonte. Então, todos os contratos de concessão do transporte coletivo são gerenciados pela BH Trans, todas as regras para que os ônibus promovam seus serviços. Né? Além do transporte coletivo convencional, nós temos o transporte coletivo suplementar, aqueles micro-ônibus. Né? Temos também o serviço de táxi, que também faz parte... Passa pela BH Trans? Passa pela BH Trans. Então, essa licitação que abriu mais táxis agora passou pela BH Trans. Exatamente. A BH Trans está promovendo uma licitação para que novos operadores possam entrar no serviço e ofertar um serviço de melhor qualidade para a população. Além disso, o transporte escolar também é regulamentado pela BH Trans, o transporte fretado também, né? E a parte do trânsito, sinalização viária, as placas... Administração de engarrafamento, isso é da BH Trans ou não? A operação de trânsito, sem dúvida, é fundamental. A BH Trans tem agentes de trânsito que estão 24 horas nas ruas, né? Exatamente para promover a qualidade da circulação dos veículos e dos pedestres nas vias públicas. Sim. BH Trans pode multar, Sérgio? Como é que é Olha, isso? Atualmente, os agentes da BH Trans, eles não fazem autuação. Quem está autorizado a fazer autuação é a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal. Tá, ok. Bom, vamos então agora com as pessoas que trabalham no transporte público. Pois é, vamos contar um pouco da sua história? Como é que você entrou, Ronaldo, no transporte público aí? Como é que foi? Bom, eu trabalho no transporte público desde 1980. Sim. Na antiga Transmetro. Transmetro, né? Depois veio Metrobel. Você começou como cobrador? A gente tem essa impressão que há um plano de carreira ali, né? Ao contrário do que o Estatuto do Adolescente diz, eu com 1980 comecei com 13 anos no transporte. 13 anos? Nossa, hoje você não poderia. Não poderia. Na década de 80, a maioria dos cobradores tinha 13 anos de idade. Sim, era um trabalho para adolescentes. Nós ganhávamos 2 salários mínimos, que daria hoje R$ 1.200. Então, imagina um menino com 13 anos. Nossa. Então, eu tinha de tudo, tinha uma condição social. Fui trabalhar por causa... porque eu perdi meu pai e tem vários amigos que vieram dessa época. Então, vim, como sempre, parece que você bebe da água e gosta e volta. Então, já em 95 eu voltei como motorista. Sim. Então, eu trabalhei em umas 5 empresas de transporte coletivo de Belo Horizonte e região metropolitana, e agora, atualmente, eu trabalho na empresa intermunicipal. Certo. Me conta uma coisa, qual que é o maior problema que vocês enfrentam? Pensando no transporte público e tal. Sei que nós vamos falar de vários problemas, mas qual que te incomoda mais, que os seus companheiros incomodam mais, falam com você? O que é? Bom, o que mais incomoda o trabalhador é o estresse do trânsito. Estresse. Isso que foi dito aqui, a velocidade média. Né? Isso mata o motorista. Ao contrário do que o usuário pensa, mata o motorista a questão da velocidade média. E isso traz um estresse muito grande. Nós temos um estudo que 20% da nossa categoria está doente. Sim.
justamente por causa do trânsito. Então, né? andar devagar também faz mal para o motorista. Andar também faz mal. Faz mal. A Não só para o usuário, mas não só para o usuário, mas para o motorista também. Porque tem as cobranças de horários, né? Sim, claro. De viagem, tem a extensão, às vezes ele está no horário que ou vai se largar serviço 11 horas da manhã ou 22 horas, por exemplo, e estende, ele acaba largando 1 hora da manhã, 2 horas da tarde por causa do problema do trânsito. Tá bom. Nós vamos voltar no assunto, tá? Mas agora para fechar o primeiro bloco, e o bloco é rapidão, né? Então nós vamos com banda agora. Então vamos fazer um som pra gente, né? Depois nós vamos entrar nos detalhes.